O episódio 8 do Engajados Cast tem o oferecimento de A3D, AZ Empreendimentos, Vinha Vino e terapeuta Gabi Oliveira. E hoje vamos falar sobre saúde, educação e sustentabilidade. Primeiro vamos conversar com Ellen Moraes, a jovem que encontrou na coleta seletiva do lixo uma forma de transformar a sua comunidade pelo trabalho e a educação. E também vamos conversar com Ana Cláudia Costa, a mãe que trocou o direito pela pedagogia por amor e cuidado à filha celíaca. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Engajados Cast. Eu sou a Samantha. Oi, eu sou a Derbal e juntos, eu e Samantha, nós criamos esse podcast para dar visibilidade a pessoas e empresas que estão engajadas em melhorar a nossa sociedade. E hoje nós estamos aqui com a Ellen. Tudo bom, Ellen? Tudo bem. E com a Cláudia. Tudo bom, Cláudia? Olá, tudo bem. Pode começar, Samantha. Primeiro eu não consigo falar Cláudia. É Claudinha. Tudo e bem. nem só é Claudinha, é Claudinha. Né? Claudinha, ela sabe do apelido carinhoso. Meninas, primeiro obrigada de vocês terem vindo. Eu acho que tem tudo a ver, vocês duas aqui, o pessoal de casa depois vai entender como é que essas histórias aí vão se juntar. Eu tenho uma pergunta, Ellen, para você. A primeira pergunta, porque foi o que chamou mais atenção, assim, a gente falou, vamos levar a Ellen lá. Me conta como quem está em casa, como quem está no condomínio, quem tem uma empresa, como é que o lixo dessa pessoa pode se transformar numa oportunidade de estudo para uma criança carente. A gente ficou encantado com a sua ideia. Perfeito. É a forma mais simples possível. Na verdade, é só contactar a Sólido e a gente faz todo o resto. Porque, na verdade, esse projeto, né, ele surgiu em parceria com duas empresas, né, que eu estou gerindo aí, né, ajudando a evoluir, que é a Sólido Soluções Ambientais, que é uma empresa de reciclagem, e o Espaço Educar, que é uma escola. E tanto uma quanto outra estão instaladas numa periferia aqui de Natal, que se chama Felipe Camarão. Acho que muitos já ouviram falar, né? Sim. Principalmente por causa da vulnerabilidade social que existe, né? Insegurança, educação, né? Tudo parte da educação. E a gente conseguiu unir os dois setores. A partir da destinação adequada dos seus resíduos sólidos recicláveis, tanto as empresas quanto as pessoas, né, quanto os condomínios, podem gerar um crédito em forma de dinheiro, né, para custear a educação de qualidade para os filhos dos catadores que estão lá com a gente, né? Então, a Sólido, ela faz coleta, triagem e destinação dos recicláveis, mas também recebe esses catadores, esses reais agentes ambientais lá na nossa sede para que esses recicláveis, né, eles possam ser convertidos em renda para eles, né? Então, os catadores, eles fazem a coleta dos recicláveis nas ruas e convertem isso em dinheiro, né, vendendo esses recicláveis. Então, a gente também acolhe eles lá dessa forma. E aí a gente conseguiu fazer uns cadastros básicos, né? Até isso é difícil, assim, nesse setor, nesse ramo, né? Porque tudo eles acham que porque está envolvido com política, ou quer pegar meu CPF para fazer isso e aquilo, né? Então, realmente são pessoas que já levaram muito da vida, né? E ficam um pouco receiosos. Mas a gente conseguiu fazer uma forma de acolhimento que a gente consegue levar credibilidade para eles, né? Não somos apenas, né, empresa, mas também somos amigos, né? Então a gente consegue ter um contato mais próximo. Eu sei quem é a dona Raimunda, eu sei quem é a dona Maria, o seu Francisco, né? Sei a história toda deles. Então a gente consegue fazer um cadastrozinho básico e a gente consegue identificar se existe crianças nessa família, né? Se a gente consegue atender nessa forma do Crédito Educar. E uma vez que a gente consegue ter essa parceria, né, do apadrinhamento, aí a gente contacta eles e a criança já é envolvida aí no projeto. Porque, na verdade, esse projeto ele surgiu de um problema real, né? As empresas, elas só são efetivas quando elas trazem soluções para causas reais. O problema não pode ser só meu, individual da Ellen, porque se for só um problema meu que eu consiga resolver para mim e não para o meu cliente em larga escala, não resolve nada. Então, as empresas surgem para isso, né? E aí,
Quando a gente montou a Sólido, já fazendo todo o contexto, viu? Claro, a gente já que eu falo demais. Não, aproveite. Emenda, por favor. Isso, porque assim, a gente quer mesmo conhecer mais sobre essa história. Pronto. Então, a gente montou a Sólido no pico da pandemia mesmo, lá em 2020, abril de 2020. A gente percebeu que estava tendo um aumento muito grande dessa consumação enorme, né, de produtos, de tudo. E as pessoas começaram a ficar mais em casa, lockdown, né, começou a ficar mais em casa, a gente começou a consumir muito. Tanto consumir coisas digitais, né, quanto produtos. Então, o delivery aumentou muito, né? E, logicamente, as embalagens, né? Tudo que está agregado a produto está agregado à embalagem. E é tanto que aumentou mais 30% nessa consumação de embalagens, logo, né? O descarte delas também, né? Que ao mesmo tempo que a gente consome, a gente descarta. Sem dúvida. Então, mais de 30%, né? Já são dados reais. E aí a gente começou a perceber isso e montamos a Sólido para resolver esse problema. Porque nenhuma iniciativa pública ou privada consegue resolver o problema de gestão de resíduos mundial. É tanto que Brasil só recicla 3%. Natal não chega a 1%. Meu Deus. Então não é nada, né? Muito forte, né? Saber que a gente Fortíssimo. não recicla nada, né? 1% é praticamente Agora, nada. são paralelos, assim, porque quando você faz uma pesquisa para um consumidor e pergunta a questão de sustentabilidade, você gostaria de ajudar o meio ambiente? Sim, todo mundo diz que sim. E a primeira coisa que vem em mente, quando se pensa em sustentabilidade, é justamente reciclagem, né? E aí, mas mesmo assim a gente não recicla quanto deveria, né? A conta não está fechando há muito tempo. E aí, um problema real, descarte de embalagens, não estava sendo resolvido, a gente chegou para tentar ajudar a resolver. E aí entrei nesse ramo, né? Já tinha alguma experiência e a gente começa a sentir as coisas na prática, que é mais forte ainda, né? Então, realidade de catador, né? Realidade de crianças que vão lá para comercializar o seu resíduo para comprar o café da manhã daquele dia, né? Mulheres chefes de família, tanto que quando a gente fez o cadastro desses catadores, eu consegui identificar o meu perfil de cliente. Qual é o meu cliente? Que na verdade é o meu fornecedor, né? Fornece a matéria-prima para eu poder comercializar. Público sênior, mais de 60 anos, moradores de rua, dependentes químicos, álcool e drogas, muito da raça, né, negra, né? Muitos negros, jovens e crianças. Mulheres chefes de família, né? Sem esposos, né? Então, assim, olha o meu público, como é sensível. O perfil social, né? Meu perfil de cliente é esse, né? E Você eu tenho muito orgulho. Solução, né? Para eles fazerem um dinheiro, exatamente. No caso é a Sólido. Com então, certeza. Você faz um baita de um trabalho social também. Não, e a sustentabilidade, ela tá aí para isso, né? A gente só é sustentável se tiver esses os tripés três pilares, aí, né? Exatamente. Se for socialmente correto, economicamente viável e ambientalmente correto, né? Então, é ambiental, social e econômico. Isso. Se qualquer um desses aqui não atenderem, já não é sustentável, né? Então, é uma empresa que vem para resolver só o econômico, não tá fazendo o sustentável, né? Então, se a gente consegue agregar os três, eu tô sendo sustentável. E aí, a gente fez esse cadastro e identificamos, e a gente percebia, né, na prática, assim, chegava famílias inteiras, assim, nas carroças, ou então a pé, empurrando o carrinho, com crianças ao lado, né? E, ora, se o pai, o adulto, não tem aquela questão do EPI básico, luva, e muito menos a criança. Então, assim, a gente começou a questionar, e também com muito cuidado, para não ser muito evasivo, né? Não ter aquela questão de denúncia, tudo, né? Então, mas por que a criança tá fazendo isso? Então, a gente conseguiu identificar quais eram os problemas, quais são os problemas, na verdade, porque não mudou. Essas crianças, elas estariam, né? Cadastradas nos CMEIs, né, que são os Centros Municipais, né, de Educação Infantil, só atende a partir de 2 anos hoje, se eu não me engano, né, a partir do nível 2, então antes de 2 anos não recebe, a maioria é assim, eu acho que acredito, né. E, além disso, essas vagas são limitadas, né, é por sorteio na maioria das vezes, então se chegar aquele limite não tem mais vaga, né. E a outra questão são
são aquelas questões que a gente sabe, que ou não tem merenda, ou a professora falta, ou, né? Então, por isso que essas crianças estavam naquele local e não na creche. Além disso, as creches, elas não atendem em tempo integral. É sempre tempo parcial, 4 horas, né? Ou pela manhã ou pela tarde. E aí a gente veio com o Espaço Educar para resolver isso. Então, o Espaço Educar recebe crianças em tempo integral, né, o dia todo, com alimentação inclusa, com propostas super interessantes de sustentabilidade desde a base, né? Então, captação de água, reuso de resíduos orgânicos, né? Pomar, horta, então, metodologias ativas como os espaços de aprendizagem. Então, a gente viu uma oportunidade muito boa de apresentar educação de qualidade para essas famílias. Porque não futuro, né? Não adiantava somente colocar essa criança numa escola ou num espaço. Teria que ser um espaço que tivesse toda essa problemática já desde a base. Porque a gente só vai mudar essa realidade de gestão de resíduos se essas crianças, esses indivíduos já vierem com esse questionamento já desde o início. Então, foi por isso que a gente criou esse projeto e está sendo bem sucedido, assim. Então, a gente tem alguns parceiros, né, empresas, condomínios que destinam resíduo com a gente, doam os resíduos e parte do valor que é comercializado, a gente gera um crédito e custeia realmente essa educação de qualidade para esses filhos de catadores em tempo integral. Ai, que maravilha. E também tem o apadrinhamento direto, né, que é uma iniciativa, uma pessoa física, né, que quer... se sente sensibilizado, quer apadrinhar diretamente e faz também. Então, a gente consegue também fazer esse tipo de formato. Tá ótimo. Muitas perguntas temos para você. Temos sim, com certeza. Mas eu quero aproveitar, né, aqui, conversar agora um pouquinho com a Claudinha. A gente viu que a Ellen, ela identificou um problema, uma necessidade, né? E correu atrás de uma solução. No seu caso, foi uma coisa semelhante, né? Eu queria que você me falasse um pouco, né? Como é que foi a sua história e como é que você chegou até a iniciativa de chegar a criar uma escola para resolver o seu problema. Como é que é? Essa história é sensacional também, eu amo. Eu morro de orgulho. Vai, Claudinha. A Ellen identificou um problema social, né? E se sensibilizou com isso, muito bacana. E criou a solução, né, Ellen? No meu caso, foi um problema pessoal, né, que me motivou a abrir uma escola, a Educarte, quase parecido, né? A minha segunda filha, né, eu tenho 3 filhas, a Ana Beatriz, ela nasceu com uma alergia muito grave, né, ao glúten e à proteína do leite. Tem também outros alérgenos, ao qual ela reage, mas não é tão grave quanto esses 2, né? E aí, na época, a gente tentou colocá-la numa escola, porque eu já era advogada, né? Tinha o meu escritório já consolidado há um certo tempo, e nem imaginava, né, mudar de vida naquele momento. Aí, quando ela tinha 2 anos, né, eu tentei inseri-la numa escola, mas ela teve várias crises alérgicas em apenas um mês, né? Ficavam te ligando, né? Você não conseguia nem trabalhar, não, eu nem saía da escola, porque ela ainda estava no período de adaptação, né? Então, nesse um mês, eu fiquei lá todos os dias, ela ficava um pouquinho, né? A maior dificuldade é porque o glúten, ele não está só na alimentação, né? Eu até brinco que o glúten está no ar. O glúten está em tudo, né? E a massinha de modelar, por exemplo, tem glúten, né? Eu aprendi com você isso, eu não sabia. Existe sem glúten também, né? Mas é um pouquinho mais caro. Então, as escolas costumam utilizar a com glúten, né? Então, eu levava dela, mas isso era uma coisa que passava o contato, né? A outra criança pegava e obviamente, a criança não conseguiria diferenciar. Na verdade, nenhum adulto consegue diferenciar se a gente colocar aqui. É mais a composição que a gente observa, né? Na embalagem. Então, ela teve essas reações e a gente realmente não teve outra opção a não ser tirá-la da escola. E aí, o que fazer, né? Aí a família, né, disse, não, contrata um educador, ensina em casa, né? Mas ela já estava
né, com a rotina de escolinha, dizia, mamãe, minha escolinha, eu ia, deixava a mais velha na escola e ela ficava pedindo a Como é que escolinha. estimula a convivência com o adulto em E a casa, socialização, que é né? fundamental. Exatamente. Comunicação. Essa é uma E- questão que não pode deixar de ser feita, principalmente na primeira infância, né? Com certeza. Exatamente. Faz muita E diferença. uma hora ela ia ter que ir, né? Aos 4 anos é obrigatório a criança frequentar a escola. Então, só iria adiar um problema, né? E foi aí onde eu comecei a procurar, né? A gente teve essa ideia, mas se for uma escola sem glúten, sem leite, ela vai poder frequentar tranquilamente, né? E a gente começou a procurar, porque até então, né, a minha mais velha não tem alergia a nada, então era uma realidade completamente nova pra gente. E a gente começou a procurar em Natal, Parnamirim, João Pessoa, Recife, né? Porque como sou autônoma, a gente tinha essa flexibilidade. De repente, mudar de cidade, né? Pela segurança dela, mas não encontramos, né? E aí o meu esposo, né, que sempre deu a maior força, falou assim, vamos abrir uma. Né? Então a ideia, na verdade, foi dele. Aí eu falei assim, como assim abrir uma? Eu não sou pedagoga. Ele já tinha alguma vivência com Não, educação? não, não. Ele é Nossa. funcionário público, ele trabalha na Justiça Federal, não tinha relação alguma, né, com a educação. Mas só o meu desejo, né? Assim, eu sempre tive esse desejo desde criança, Samantha sabe, né, conviveu um pouco comigo. Sim. Sempre amei muito criança. E minha mãe brincava sempre, né? Dizia assim, você vai abrir uma creche, por que você não abre uma creche? Nunca vi gostar tanto de criança, né? Eu sou daquela tia que pego todos os 10 sobrinhos, levo lá para casa, faço aquela festa de pijama. Então sempre teve essa paixão. E quando criança eu sempre dizia que queria ser professora, né? E aí a vida me levou para o rumo do direito. E eu achava que eu ia ser professora, né, na área do direito, mas eu não me identifiquei, né? Advoguei bastante tempo, mas não me identifiquei em lecionar adultos, né, adolescentes. E aí, com a ideia do Gleison, né, eu falei assim, gente, mas como, né? Parecia uma coisa assim completamente possível, porque não tinha conhecimento algum na pedagogia. Mas aí eu fui, aquela ideia veio, acho, direto para o coração, né? E aí, quando a gente deixa o coração de mãe agir, a gente não tem mais nenhum obstáculo, né? E fui e disse, não, então vamos. E aí o escritório, eu digo, não dá para conciliar, né? Se eu quiser realmente me dedicar a esse projeto. E aí eu fechei o escritório, né? Abdiquei de uma profissão que era um sonho, né, desde a infância, e abrimos a Educarte. Né? Aí fui, eu disse, já que estou aqui dentro, tinha toda uma equipe pedagógica, né? Que deu esse apoio no início, e a gente, tanto eu quanto o Gleison, nós fomos nos formar em pedagogia também, para ter Esse embasamento, né? embasamento. Claudinha, eu queria que você contasse a história da padaria, que foi uma história que me impactou muito quando ela inalou o né? glúten. Eu não sabia. Tudo que eu aprendi a respeito dessa questão do glúten, né, do celíaco, eu aprendi muito com ela, porque ela ia dividindo comigo. Aí eu falei, Claudinha, como é que... Eu passei um tempo fora do Brasil, e quando eu voltei, ela tinha uma escola. Eu, filha, como que você tem uma escola, né? Mudou completamente. Então, ela me ensinou muita coisa. E essa questão, né, da padaria me impactou muito. Eu queria que você dividisse conosco aqui, com a Debal, com a Ellen, e com o pessoal que está em casa, porque eu acho que ninguém sabe que pode ser tão agressivo, fazer tão mal para alguém, só respirar o ar dentro de uma padaria. É verdade, assim, isso é uma grande dificuldade nossa, né? Essa conscientização que as pessoas, né, muitas pessoas ainda não têm. Acham que é frescura, né? Acham que é frescura, né? Aí outros dizem assim, é doente, né? Não compreendem, na verdade, e as pessoas alérgicas sofrem bastante com isso, né? É desconhecido, né, da grande maioria das pessoas. E Ana Beatriz, ela reagia, a primeira reação dela foi com 7 meses, quando a médica liberou a introdução alimentar. E a única coisa que ela comeu, né, de diferente, assim, sem ser as frutinhas, foi um pedacinho de pão, pequenininho. E ali ela teve uma reação muito grave, né? A reação dela é choque anafilático, né, da edema de glote e... Que susto. É muito rápido, né?
E aí a gente correu pro pronto-socorro e o médico falou assim, ela tá tendo uma crise alérgica, o que é que ela comeu, né? E aí foi a única coisa que ela tinha comido. Ele falou assim, foi a pior coisa e a melhor coisa que ela poderia ter comido, porque o pão tem tudo o que ela reage gravemente, né? Que é o trigo, o leite, o ovo também. E aí suspende, né, a introdução alimentar, voltou a mamar por um bom tempo. Só que depois a gente descobriu que essa alergia dela ia muito além, né? Ela não precisa ingerir para ela ter essa reação, né? Como a massinha de Mandelá que eu falei, se ela pegar uma massinha que tem glúten, ela vai ter uma reação alérgica grave. E outro dia nas férias a gente foi a João Pessoa, né? E minha tia tem uma panificadora lá. E a gente foi visitá-la. Quando a gente entrou na padaria, quando ela colocou os pezinhos na padaria, ela começou a tossir, começou a ficar com falta de ar. É muito rápida a reação dela, né? E aí a gente teve que tirá-la, obviamente, do ambiente, né? Foi só aquele cheiro, né? Do pão, o trigo que fica no ar, que ela teve essa reação grave. É muito, né? É muito assim. Eu tava contando para ele algumas coisas, aí ele, mas meu Deus, será que é possível? Eu falei, olha, é desconhecido da Sim. nossa, né? A gente que é, entre aspas, normal, que não tem alergia a essas coisas, e eu acredito que você deve escutar muito essa questão, ai, é frescura, ai, deixa de coisa, ai, antes não existia nada disso. A própria família, né, no início, duvidava, assim, dessa gravidade, porque era algo novo, realmente, como eu disse, as pessoas desconhecem, né? E uma vez no aniversário do avô do meu esposo, no interior, né, a gente foi para o café da manhã com ele, sendo que a gente chegou um pouquinho tarde lá, São João de Sabugi, né, são mais de 4 horas de viagem. Aham. E quando a gente chegou, eles tinham acabado de sair do café da manhã, né? E a minha sogra ainda alertou, ela é enfermeira, né? Ela sabe, tem consciência da gravidade da situação, e ela alertou assim, pessoal, a gente não pode ficar nela, porque a gente acabou de sair na mesa do pão, a gente precisa lavar as nossas mãos, né? Que a gente comeu trigo. E só que as pessoas, assim, né? Não tinham noção dessa gravidade. Ah, não, e foram pegar ela, né? Ana Beatriz, vem cá, e deu um abraço nela. Quando ticaram nela, não deu 5 minutos, ela começou a ter reação. Né? E aí o bracinho dela começou a inchar, né, com as urticárias. A gente correu, porque a gente anda com a medicação dela. Eu brinco com ela, dizendo que ela e as medicações é uma pessoa só, né? E aí foi quando eles viram e disseram assim, mas por que ela tá passando mal? Eu disse, não, porque vocês esticaram nela, né? Pegaram no trigo e esticaram nela. E, nossa, eu não sabia que era tão grave. Foi aí que... Então, às vezes, tem que ter um fato grave desse, né, para servir de alerta. Isso, exato. E ela, assim, é muito consciente, né? Quando ela compartilha o brinquedo dela, ela já fala assim, você precisa lavar as mãos antes de pegar no meu brinquedo. Ela é muito fofa. A gente vai botar fotos dela. Tem quantos anos? Hoje ela tá com 7, vai fazer 8. Nós vamos Próximo botar mês. Ela é uma fofa. Ela é uma onda, essa menininha, e vai dominar o mundo. E, Claudinha, me diz uma coisa. Aí, por exemplo, eu tenho um filho que não tem nenhum tipo de alergia, nada. Aí, você estava comentando com a gente, né, antes de começar a gravar. Tem mais crianças na sua escola sem alergia do que com alergia, mas que gosta dessa questão de não, né, tipo ser um vegano. Praticamente é uma escola com alimentação vegana, né? Porque não tem leite, não tem ovos. Como é que é? Não é vegana porque ela tem a carne, né? Tem a proteína. Ah, tá. É a criança que vai. Os pais ela que não vão tem, escolher. ela só não tem o glúten e a proteína do leite, né? Entendi. Então, assim, o glúten a gente sabe, como a alergologista dela mesmo fala, né? Se a gente soubesse o mal que o glúten nos faz, a gente não consumiria. A gente consome porque deixa tudo mais gostoso, né? Cultural também. É cultural, né? Mas o glúten não nos faz bem. Sim. Então, na nossa escola, ela não tem o glúten e não tem a proteína do leite, que aí a gente substitui o leite de vaca. Nós temos leite, sim, mas é leite de arroz, leite de coco, leite de inhame, isso. E olha, tudo natural. Ele gosta? Odeia. O de inhame, assim, tem um gostinho mais forte, né? Mas, por exemplo, um arroz com leite de coco é muito mais gostoso do que um arroz com leite de vaca. Vegetal. Né? E a gente não trabalha com produtos industrializados. Tudo é feito na própria escola, inclusive os leites. Né? Então, muitos têm essa preocupação, né? E ainda bem que tem, de oferecer uma alimentação saudável desde pequeno.
né? A gente faz, de fato, essa educação alimentar. Muitas crianças chegam lá, assim, principalmente assim, com 3, 4 anos, já com a seletividade, não aceita comer fruta, né? Não aceita comer feijão, não quero comer feijão, e a gente faz toda essa educação. Então, Claudinha, assim, se você me permite, né? Sim, Tá claro. trocando Não, alguma claro. experiência. É uma conversa mesmo aqui, a Lá, gente gosta lá que no vocês Espaço possam Educar, a gente interagir. também tem essa preocupação com a educação alimentar também, né? Temos um projeto que é alimentação saudável também se aprende na escola, né? A minha mãe é ótima, assim, de criar nome de projeto, sabe? É o nome maior do mundo, quando eu vou postar e tudo, mãe, diminui o nome desse projeto. Mas ela adora, assim, os negócios parecem uma frase, o Já nome pensou do fazer projeto. uma hashtag com o nome do projeto? desse, né? Hashtag, aí, não dá. Mas enfim, alimentação saudável também se aprende na escola. Então, realmente a criança aprende, mas a família também aprende junto, né? E lá, ao contrário da sua, a gente não obriga ainda, né? Então, assim, a taxa da mensalidade é uma, né? E incluir a alimentação saudável com a escola, aderir ao cardápio da escola, uma taxazinha à parte. Mas 95% dos pais aderem ao cardápio. Ah, que ótimo. Lá no meu caso, né, uma periferia, a gente ainda tem toda essa questão de conscientização ainda, é mais por praticidade. Porque no lugar de você estar comprando todos os dias, leva o menino para a escola, ainda tem que fazer o lanche, é Verdade. muito mais por praticidade que por outra coisa. Não sei E se assim, a sua realidade é essa, eu acho que não. Não. Mas aí, aos poucos, com a metodologia da escola e também muita insistência nossa, né? Pedagogia, a gente vem junto, né? Tem o pomar e a horta lá, né? A gente tem um coqueiro, então a gente colhe o coco, faz Ai, o que leite de legal. coco. E a introdução alimentar, quando vem de uma experiência, é muito mais fácil. A criança não tem objeção. Ela né? sabe que ela plantou, que ela pegou, Tem colheu. todo um processo, ela participou de tudo do início ao fim. Então, tem o plantio, o cuidado, colhe, faz a culinária e se alimenta daquilo. Então, a gente também trabalha dessa forma. É importantíssimo. respeita outras formas de vida, né? Porque planta também é vida, né? Sem E uma dúvida. vida muito importante. Então, respeita também aquilo e respeita o que está se alimentando, né? E a gente é o que a gente come. E é muito isso, né? Aquela história que a gente morre pela boca é real, Tudo né? é verdade, né, gente? Isso influi na nosso emocional, né? Se eu tiver uma cólica, alguma coisa, já me isola da vida, né? Com Porque eu já vou estar certeza. super de mau humor, né? Então, assim, o nosso emocional também depende da nossa alimentação. E aí, aos poucos, a gente vai quebrando um pouco desses paradigmas também com os pais. E a criança, ela é um elo, assim, de transformação enorme. Ela ensina Porque os pais, né? se a gente faz também coleta seletiva com eles lá, né? A escola é um ecoponto. Toda segunda-feira a família traz os recicláveis para a escola. Então, vem muitos relatos das famílias dizendo assim, se a gente não separar em casa, não trouxer na segunda-feira, essa menina me mata. Olha E aí. é assim, porque muitas vezes a criança é o elo do tio, que é o elo do avô, muitas vezes o casal está junto por causa da criança, né? É a realidade. Sem dúvida. Então, é realmente um agente transformador incrível a criança. E a gente tá conseguindo quebrar um pouco com relação a isso. Mas no meu caso, lá, é muito mais por praticidade que por outra coisa. Mas muitos pais diziam assim, essa criança não vai... Ele não come cuscuz com leite de coco jamais. Come, aqui na escola Canjinha come. de frango come. Eu acho que na come. sua situação é mais complicado, porque assim, lá a gente não permite, né, que nenhuma leve, né, criança outra leve, comida. inclusive nenhum dos funcionários, né, a escola fornece Mas toda a até por questão de alimentação segurança também. para os né? funcionários, exatamente, para que não haja a contaminação cruzada. Então a escola, ela é limpa, a gente chama, né, a gente usa esse termo limpa, Tá. da proteína do leite, não tem a contaminação cruzada, não só na alimentação, isso é importante a gente frisar, porque como, né, eu já falei aqui, o Só de glúten tocar, e a né? proteína do leite não estão só, infelizmente, não estão só na Nos alimentação, alimentos. né, mas estão em produtos de materiais escolares, né, como massinha de modelar, a cola branca, ela tem a proteína do leite, então a gente só utiliza lá na escola a cola bastão, né, alguns materiais têm que ser de uma determinada marca específica e a escola fornece, né? Mas essa questão da alimentação, não tem como a gente trabalhar uma alimentação saudável quando uma outra criança está Sim. trazendo um biscoito recheado, Sim. um refrigerante, né? Que Os capos da vida. a minha tia já comentou que na escola dela muitas crianças assim levam refrigerante, né? Crianças pequenas levam pipos, né? Outro dia uma situação muito
muito curiosa, né? Uma mãe chegou lá na escola, já tinha tido esse conhecimento que a nossa escola só trabalha com alimentação saudável. E chegou indignada porque a criança dela tinha 1 ano e meio, já frequentava uma outra escola, né, desde berçário. E comia pipos. Comia pipos. 1 ano e meio, gente. Comia Mas qual a pipos, aí a necessidade? mãe, não, mas a mãe não mandava. O problema maior é esse, a mãe mandava a alimentação dele toda saudável, tinha esse trabalho, né, que hoje em dia, assim, é mais difícil por conta do corre-corre do dia a dia, né, da mãe. Acaba que pega o que é mais fácil, né? Isso, então acaba pegando coisas prontas para mandar, mas ela não, você tinha sempre essa preocupação do que mandar, de mandar diferente, de ser sempre saudável. E minha criança na padaria ficou pedindo pipos, né? E eu perguntei assim, como assim? Aí ele falou que um coleguinha, disse o nome do coleguinha. Quando eu perguntei à professora, a professora falou que era verdade, que não tinha como, porque a criança ela é curiosa, né? E ela aprende muito por imitação. E ele divide muito, né? e querendo Compartilha. ou não, Compartilha, a então ele vê embalagem, né? você comendo ali uma coisa, o que é isso? Já era aquela E curiosidade, querendo ou não, a quer embalagem é provar. atrativa, né? As É, cores do cores marketing chamativas. alimentar é Aí feito para isso, É né? complicado, não tem como eu você concordo. trabalhar assim uma Tem alimentação saudável. Tem uma Quando- experiência lá na escola que os que não levam, né? Os que não aderem ao cardápio, na verdade, né? Os que levam a alimentação de casa. A gente sugere também que traga parecido com o cardápio da escola. Ah, você não quer aderir à taxa, mas traga parecido com o cardápio. Mas tem alguns ainda, poucos, mas que vão fora da curva, né? Aham. E aí, Sempre, né? Sempre. mas aí, a criança que traz também não gosta. Ah, Porque se vê os sente outros, fora. se sente Interessante. constrangido, né? Sim. Aí ele não quer se alimentar daquilo e pede o lanche da escola. Olha, gente. Ó, então já foi uma influência positiva nesse caso. né? Já converte demais, É né? o poder do consegue coletivo, voltar. né? Isso. O coletivo é Exatamente. muito forte, assim, Quando- para o bem e para o mal. Com certeza, Né? Graças quando a a Deus que a gente influência tem é vocês positiva. para fazer isso ser para o bem. Claudinha, a sua escola só tem 2 no Brasil, né? Que trabalha dessa forma. Vocês, aqui no Nordeste, e uma no Rio de Janeiro. Você tem conhecimento de alguém que tenha vindo de outro lugar para botar os filhos na sua escola? Não. Mas, assim, a gente já teve alunas que saíram da nossa escola, porque a mãe engravidou nessa pandemia, né? Ah. E a família era toda da Paraíba. E a mãe, Ana, eu preciso de uma filial da Educarte. Eu preciso, porque realmente ela é ainda muito alérgica também ao glúten e a vários outros alérgicos, mas principalmente ao glúten. Ela disse, eu não sei como que eu vou fazer, né? E Porque aí... é uma maravilha ter uma escola assim, né? Que você sente segurança para deixar seu filho. Exato, Sabe que ninguém vai verdade. ligar, corre que tá com edema de glote aqui. É verdade. E assim, essa foi a nossa maior motivação o ano passado, né? Porque a Educarte, ela vai do berçário até o 1º ano do fundamental. E aí chegou, Ana Beatriz, essa fase do fundamental, né? E aí o ano passado a gente ficou, né, nesse dilema. A escola foi aberta para ela, né? E agora que ela não vai estar mais na Educarte, né? A gente dá continuidade, reabre o escritório. E foi um momento muito difícil para mim, né? Principalmente em saber que eu não ia tê-la na escola, né? Que foi fundada por ela e para ela. Mas aí naquele momento me veio as outras Ana Beatriz. O coletivo. Né? O coletivo, né? Quantas crianças tem ali que realmente é muito complicado de frequentar um ambiente que tenha a proteína do leite ou que tenha o glúten, né? Então a gente resolveu realmente dar procedimento, porque é algo que começou individual, né, na necessidade minha. A gente começou a educar, tinha 3 crianças matriculadas, e aí meu esposo falou assim, a gente vai iniciar? Eu digo, vai, sabe por quê? Porque o real objetivo é a Ana Beatriz. Então, se não tivesse nenhum aluno, tivesse ela ia estar aqui esperando chegar, né, outros coleguinhas. Então, hoje a gente está com mais de 70 crianças na escola. Muitos, como eu falei, são alérgicos, a maioria não, né? Mas é muito prazeroso, né? Ver todas aquelas crianças ali seguras, né? Quando elas dizem assim, tia, eu posso comer tudo que tem aqui, né? Ai, que É bonitinho. alérgica à proteína do leite. Você pode comer tudo que tem aqui, né? E
essa questão, como a nossa colega falou, né? Essa questão de igualdade entre eles. Sim, não tem né? diferenciação, não. Você não. Você não come isso. Você não Só pode, você. né? É muito Você não chato. pode comer isso. É muito, né? muito Muito chato forte, dizer para né? criança isso. Ah. Então essa inclusão é prazerosa, né? Vocês são muito lindas. Trazer restrição ainda mais para a infância é péssimo, né? É. A gente já é tão restringido, Em né? tudo, né, De gente? tudo. E na infância tem que ter liberdade mesmo, né? Quando traz essa sensação é ótimo. Aí é que ela se sente à vontade em expor todo o potencial que ela tem, né? Sim. Ellen, eu queria aproveitar o seguinte, já que a gente está colocando aqui fortemente essa questão da educação, que você aproveitasse um pouco desse espaço agora para orientar as pessoas, principalmente as pessoas de bairros onde existe sistema de coleta ou condomínios, assim, para as pessoas entenderem melhor como é que elas devem proceder, né? Qual é que é a melhor forma. E eu sei que não é muito mais fácil do que parece, mas muita gente às vezes tem dúvidas que parecem até bobas, mas a gente precisa de uma orientação melhor para saber como proceder. É muito mais fácil do que parece, com certeza. Eu acho que é muito tabu, assim, do que outra coisa. Ou então, eu tendo por acreditar que é realmente falta de conhecimento mesmo. É só uma falta de oportunizar conversas mesmo, sabe? Mas a gente já trabalha com condomínios, né? Fazemos toda essa parte da educação ambiental, né? Então, fazemos também treinamentos com a parte de ASG, né? Temos todas as partes, as questões de mídia para estar colocando junto com os moradores, né? Temos vídeos explicativos também, bem didáticos, mas tem algumas regrinhas assim que são bem básicas de Por exemplo, se colocar. eu vejo assim, no começo, logo quando começou a surgir mais fortemente essa questão de as pessoas realmente começarem a separar o que é o orgânico do que não é, existia aquela cultura das lixeirinhas coloridas Sim. e tal, e aí depois começou a dizer, não é tão complicado assim, não precisa separar também Perfeito. cada item. Você pode separar só o que é sólido, ou aliás, o que é úmido, do que é lixo seco, ou então o que é orgânico do que não é, então é mais ou menos por aí mesmo? É justamente por aí mesmo, porque a gente teve experiências com condomínio que não foram muito positivas, né? A gente quis entrar em condomínio porque realmente é uma demanda muito interessante, mas foi negativo pra gente no sentido de que a gente o nosso custo operacional estava muito mais alto do que outra coisa. E quando a balança não tá batendo, a gente tem que dar uma freada e ver onde que tá errando. E aí a gente montou um formato que realmente foi mais adequado para condomínio. A gente tem que entender que são pessoas que têm a vida muito turbulenta, né? Como a maioria das pessoas. Já estão em apartamento ou em casas que já são reduzidas, já são pequenas, né? Então, muitos vinham falar para mim assim, eu não tenho espaço nem para mim, como é que eu vou ter espaço para lixo? Para né? 4 lixeiras, 4 né? lixeiras diferentes, plástico, vidro, metal, Lixo papel, eletrônico, orgânico, pilha, bateria, né? Então, não existe. Lixo de banheiro, lixo comum. E aí, o que foi que a gente reformulou? Olha, você não precisa ter 50 mil lixeiras na sua casa. Tenha só 2. Uma para reciclável e outra para o lixo comum, né? Que o lixo comum você vai colocar resíduo de banheiro e lixo orgânico, né? A gente tem parcerias para orgânico, né? O Minhocário Berg, ele faz coleta em condomínio, restaurante, né? Que tem uma demanda muito alta para orgânico. E realmente eu aconselho que separem o orgânico, porque o orgânico você consegue converter em compostagem. Sem compostagem é insumo, né? Você vira adubo, né? Você transforma aquilo em adubo e esse adubo pode se transformar no insumo para você plantar novamente, né? E, enfim, fecha o ciclo mesmo. Por isso que a gente chama de economia circular. E com a reciclagem é o mesmo princípio, né? E aí, separa só o lixo comum do reciclável. Quer ser mais efetivo ainda? Separa o orgânico, o lixo comum e reciclável. Você já está fazendo muita coisa. Só não contamine o reciclável. Porque se tiver qualquer tipo de contaminação, o orgânico muito presente, né? A fralda descartável, o absorvente, né? Aquele lixo de banheiro junto com o reciclável, você inviabiliza todo o resto. Eu não consigo, para a gente reciclar, a gente precisa ter um nível básico, mínimo de pureza, né? Tá. Então, se eu não tiver isso, eu não consigo prosseguir. E aí,
só separa o reciclável do resto e já está fazendo muita coisa. Então, quando a gente vai para condomínio, a gente faz essa orientação e aí instalamos o ecoponto dentro do condomínio e fazemos as coletas periódicas. Essas coletas são totalmente gratuitas, né? O serviço também de educação ambiental, visita técnica, eu faço pessoalmente, né? Ai, que Então, é massa. super personalizado para cada tipo de necessidade. Para cada condomínio. Elaboramos o RIP, que é o Relatório de Impacto Positivo. Trabalhamos com escola também. Relatório de impacto positivo, que a gente indica quanto que de reciclável aquela iniciativa destinou adequadamente naquele período. Geralmente a gente faz em 3 meses, né, cada trimestre. Então a gente coloca os ganhos quantitativos e qualitativos. Então a conversão disso em ganhos ambientais, né? Então não extraiu tantos quilos de petróleo, não abateu tantas árvores, né? Economizou tanto de energia, tanto de água. Ai, que legal. Então a gente traz essas conversões também, porque às vezes fica muito na utopia, sabe? Fica muito na nuvem. Tipo, quando você eu tô traz dado, reciclando, mas eu tô ajudando no quê? quando traz efetivamente? dado, aí você começa a vir para a realidade, né? E quando a gente fala de reciclagem, né, fica muito também na nuvem, assim, o que é reciclar? O que é o real processo de reciclagem, né? Quando eu vou fazer palestras também, né? A primeira coisa que eu jogo é isso. Todo mundo quer reciclar, mas o que é reciclar? O que é reciclagem? O que é esse processo, essa tecnologia? Muita gente não sabe dizer o que é. Sem dúvida. Mas, na verdade, o que é? Aí eu jogo também para quem tá ouvindo e pra gente também, né? Se Com questionar, certeza. né? O que é reciclar? É, na verdade, usar, né, utilizar embalagens que já foram produzidas, né, já houve a extração de matéria-prima de fonte renovável ou não renovável. O caso do plástico é não renovável, né? A gente extrai o petróleo para fazer aquela embalagem, que você está levando a sua água mineral ali no seu carro, foi extraído petróleo para fazer aquela embalagem plástica. E fonte renovável, como é o caso do papelão, do papel, né, que veio da celulose, que veio da árvore, né? Então, a gente extraiu matéria-prima, converteu isso em produto e esse produto foi descartado, né? A média de consumo de produtos de embalagem é menos de 10 segundos. Você consome aquilo que está dentro da embalagem em menos de 10 segundos e já virou descartável para mim. Uhum. Mas o que eu trago é que você adquiriu aquela embalagem com aquele produto dentro. É tanto que o valor daquele produto já inclui a embalagem também. Então, você está pagando pela embalagem, responsabilidade sua, pós-consumo. Né? Eu comprei água mineral. Não, você comprou a garrafa com água mineral dentro. Né? Então, a responsabilidade é sua descartar adequadamente. Então, voltando. Essa embalagem foi produzida a partir da extração de matéria-prima, foi colocado o produto dentro, né, o produto de interesse dentro, e depois ficou só a embalagem. A reciclagem é utilizar essa embalagem para voltar dentro do ciclo. Então, não preciso mais extrair matéria-prima. Ela já foi extraída. A mesma coisa, voltou. Né? Você vai otimizar. Pode ser a mesma coisa. Essa garrafa de água mineral, ela pode se transformar em outra garrafa de água mineral, ela pode transformar em outra coisa. Por quê? Depois do processo de reciclagem, vai virar uma pré-forma, que são bolinhas, né? No caso do plástico. Bolinhas que se chama de pré-forma, que a indústria vai usar da forma como ela quiser. Vai virar sacola plástica, vai virar uma cadeira de PVC, de plástico, vai virar a própria garrafa. Então, a gente não está extraindo mais matéria-prima do meio ambiente. Perfeito. Você está salvando o planeta, literalmente, né? Salvando mais uma vez aí, de forma. E ajudando, né, amor? Exatamente, ajudando em todos os aspectos, né? Reduzindo a quantidade de lixo que é gerado e descartado. A gente precisa e ao mesmo tempo também rever... reduzindo a extração de nova matéria-prima. A conta não fecha, gente. A conta não fecha há muito tempo. Vamos se conscientizar e fazer alguma coisa. Porque só se conscientizar por conscientizar não tá fazendo nada. Né? Conta com a gente, vai, segue lá o Instagram da Sólido. Tô lá disponível também, né? E o WhatsApp, Instagram, para estar tirando essas dúvidas. Mas são ações simples, pontuais, que podem se converter em coisas globais, né? Com certeza. Então, Ellen, a gente começou a falar no começo, aí depois eu me perdi também. O selo, digamos, né, que a gente tem nossa companhia aqui, nossa empresa. Aí eu quero muito me adequar, porque é uma lei, né? Gente, é uma lei. É uma lei que ninguém lembra, todo mundo fala, é uma lei, mas é uma lei. É uma obrigatoriedade. É uma obrigatoriedade, né? Ainda não tem
Como é que a gente estava Um falando? sistema de fiscalização mais Exatamente. efetiva para gerar multa. Exatamente. Mas é uma lei. Então a gente tem lá a nossa empresa e a gente, né, uma luz bateu, vamos lá reciclar. Como é que funciona o selo sólido? Como é que eu posso, né? Como é que eu posso ajudar a resolver o meu problema, ajudar o planeta? Fala mais sobre o selo sólido, por favor. Perfeito. O selo sólido é um selo de sustentabilidade. Então, a gente está adequando os pilares da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e o econômico. O econômico porque a gente consegue reverter esses resíduos recicláveis em ganhos em receita para a empresa. Então, eu tenho uma tabela de preços por tipo de material e eu consigo dar o cashback para a iniciativa, para a empresa, para o condomínio, para a escola. O ganho social, porque dentro do selo sólido já está incluso o crédito educar. Então, mesmo eu pagando pelo resíduo, eu consigo colocar uma percentagem para o crédito educar. Então, você não precisa... O grande ganho também do crédito educar é que a iniciativa, a empresa... Porque tem muitas empresas que têm essa causa social forte, assim, na iniciativa, né? Quer fazer alguma coisa. Muita gente faz doação de cesta básica, né? Tem o Dia das Crianças, faz doação de brinquedo, mas Sim. fica coisas pontuais, não desmerecendo, jamais. Sim, Mas isso ficam eu coisas entendo. pontuais. Sim. O crédito educar, ele vem para gerar um ganho social a longo prazo. Curto, médio e longo prazo, na verdade, mas uma coisa que se perdure o ano todo, né? Sim, e que essa traga questão ganhos social, reais. ela também é muito próxima de você trabalhar a comunidade. E no caso de vocês, né, tem esse aspecto muito forte, já que vocês trabalham justamente com a comunidade de lá de Da Felipe comunidade Tabanarão, para a comunidade, com certeza. Eu sempre morei lá, tive uma oportunidade, fiz engenharia agronômica, né? Sou engenheira agrônoma de formação. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, morei 1 ano e meio na França, né? Depois fiquei voltando para lá a cada 6 meses. Então, vi o real efeito da educação, né? Na cultura da sociedade Sim. e como isso se converte em coisas do dia a dia. Então, lá tem multa para pessoas que não destinam adequadamente os recicláveis, né? O caminhão passa em dias específicos para materiais específicos. Então, você só pode colocar seu container de plástico naquele dia, naquele horário. Caminhão do plástico. O caminhão do plástico, caminhão do vidro, caminhão... E os brasileiros eram os que geravam mais multa. A gente morava em residência universitária Aham. e vinha a multa para a residência universitária e era por causa dos brasileiros que misturavam tudo. E aí eu vi que realmente tem um efeito muito forte. Os moradores vão para os PEVs, que são os pontos de entrega voluntária, colocar o vidro lá. Então, não tem essa questão de outras pessoas fazerem por você. O brasileiro tem muito sua disso, né? O responsabilidade, frentista né? coloca a gasolina para você, né? Isso. No supermercado tem um embalador. Tem um e tal. embalador, então a gente tem que ser mais autônomo, né? Tem que ter... Aham. E assumir, né? Assumir a responsabilidade das nossas Eu coisas. tenho que ser Com certeza. responsável pelos meus atos. E aí eu vi, né, que na realidade isso faz muita diferença. E aí voltei para o Brasil, né, e sempre tive essa responsabilidade de trazer os conhecimentos que eu fui privilegiada de ter, né, numa realidade diferente, né, na Europa, e quis trazer isso tudo para mudar a realidade da periferia, né, que... Então, nunca tive vontade de viver lá. Sempre quis trazer essas experiências e esses conhecimentos para cá, né? E aí, a gente tem todo esse trabalho aí com condomínio, com empresa, e o selo sólido vem para comunicar ao seu cliente que a sua empresa, a sua iniciativa tem essas causas de sustentabilidade, de fato, atuando ali no dia a dia, na rotina da empresa. O selo, na verdade, é uma comunicação, né? O selo é um marketing, né? Sim. E é um marketing social e totalmente execuível, né? Então, assim, aproveitando que você estava falando justamente dessa questão das embalagens, eu queria saber da Claudinha o seguinte: houve um período aí, então, que se posicionou que as empresas tinham que colocar informação nas embalagens, tudo direitinho. Isso de fato aconteceu? Funciona contento? Como é que está isso, essa questão da informação na embalagem? Não. Infelizmente, é como Samantha falou, né? É lei também, mas não é cumprido, né? Por todas as empresas. E o pior, tem empresas pequenas, que a gente já viu, que rotulam equivocadamente. Que perigo, Né? hein? Para quem é alérgico. Muito perigoso, né? E fora a questão também da contaminação cruzada, que é outro grande problema.
É uma empresa muito grande de chocolates, né, aqui no Brasil. Teve um ano que teve uma contaminação muito grave, né? Uma criança até chegou a óbito. E a minha filha chegou a comer esse chocolate, né? Que na embalagem vinha não contém glúten, mas teve essa contaminação. Ela passou muito mal, né? Na Páscoa ela comeu esse chocolate. A empresa foi multada, foi obrigada a retirar todos os produtos. E para minha infelicidade, eu cheguei nesse período numa dessas filiais e encontrei lá o chocolate que estava proibido de ser vendido, né? Deus Tinha do determinação judicial para recolher. Conversei com a vendedora e ela falou assim: a gente tem ordem para vender até o último. Né? Tá vendo? Então, como para eles- vocês verem como é complicado e como é grave. Ou seja, né? você está dizendo que, assim, como eu e a Samanta estávamos conversando outro dia, assim como existem empresas que fazem o que a gente chama de greenwash, né? Totalmente. Usam esse marketing do verde para criar essa imagem de que, que existe uma responsabilidade social e ambiental. Da mesma forma, então, agora a gente está sabendo que também tem algumas empresas que colocam lá livre de glúten, né? Mas, na verdade, às vezes, isso não é feito da maneira correta, colocando em grande risco, né, as pessoas que têm alergia a esses produtos. Né? Já pensou a pessoa que perdeu o filho ou a filha, né, gente? Com um papelzinho gluten free. É verdade. Exatamente. Cadê a justiça, né? Pois é. É verdade. Eu vi também, Ellen, assim, que você trabalha com parcerias, né? Porque, assim, como são muitos diferentes, né? As coisas que podem ser recicladas, a sua empresa trabalha com alguns tipos de materiais, mas tem outros que vocês trabalham com parceiros. Então, como é que funciona essa questão das parcerias? Queria que você falasse um pouquinho A sobre gente viu a isso. reuse, né? Sim. De eletrônicos, coisas né? eletrônicas. Sim. Inclusive, a Reuse se aderiu à Sólido, na verdade. Os Que Coisa bacana. os sócios da Reuse vieram Parabéns, compor a Reuse. Sólido. E aí a gente tem parceiros realmente para eletrônicos, né? A Sólido, ela trabalha com os recicláveis não perigosos. Então, a classe 2A, papel, plástico, metal. Hoje a gente não está fazendo coleta de vidro, principalmente por causa da periculosidade do material, Sim, né? é mais complicado, Muito né? mais complicado. Eu sei, infelizmente. A logística também não é muito boa aqui no estado, né? Valor agregado baixíssimo, né? Quase nulo. Substituam o vidro, pelo amor de Deus. Né? A gente já não aguenta mais essa logística péssima. Pois é, isso é bem contraditório, né? Porque, por um lado, é um Ele material é que pode ser reciclado infinitamente infinitamente, reciclado. né? Mas é preciso que haja uma viabilidade econômica, né? Ninguém É vai aquilo que eu conseguir sempre trabalhar falo, né? O se der tripé, prejuízo, né? né? E a reciclagem, ela só existe porque existe viabilidade econômica. A gente tem que colocar isso muito bem na nossa cabeça, né? O isopor hoje é péssimo para ser reciclado, né? Mas ele tem tecnologia para isso. Na verdade, a inteligência humana tá aí para trazer essas soluções em tecnologia, né? Realmente, eu acho que quase todos os resíduos a gente tem como reciclar. Mas tem que ser economicamente viável, né? O isopor é mais de 99% A. Então, a matéria-prima, o plástico mesmo, é quase mínimo. Então, você tem que prensar esse material para poder enviar para a indústria e a indústria converter isso em matéria-prima. Imagina o custo disso, né? Então, isopor, péssimo. Substituam isopor, pelo amor de Deus, Isopor, também. vidro. Microplástico aí dentro da nossa alimentação, né? A Nos gente mares teve um e programa tudo. aqui falando sobre o Especificamente sobre microplástico. isso, Foi bem Isopor é chocante. muito suscetível a isso, né? Vidro também é bem difícil. Então, a gente não faz coleta hoje de vidro, isopor, né? Essas coisas. A gente tem uma lista grande, né, de matérias que a gente pega. Mas, em geral, é plástico, metal e papel. Papelão. Metal, alumínio, aqueles desodorantes, né? O pessoal fica muito surpreso quando eu falo que o tubinho de aerosol é reciclável. Com certeza. Alumínio. Muita gente fica Lembra surpresa. da sua doação? A sacola plástica, né? Quando eu falo, o pessoal fica surpreso, porque acha que não é reciclável, né? A sacola plástica do supermercado. Sim. O que mais de plástico posso dizer? Quase todos na verdade, todos os materiais de limpeza, né? Que eles são PEAD, né? Específico para essa classe de material de limpeza, são recicláveis, né? A PET super divulgada aí, né? Sim.
porque tem um valor agregado lá em cima, então todo mundo quer vender PET. Latinha também, né? O Brasil recicla mais de 95% das latas, né? Pelo menos isso. Por causa do valor agregado. Mas é por causa do valor agregado. Por que que a lata é super reciclada e o vidro não? Sem É dúvida. por causa do valor agregado. Então, Aí, o tudo econômico isso lá dentro. É o que a Sólido Isso. trabalha. Orgânico Minhocário Berg, né? Ele Minhocário já Berg. atua em restaurante, em condomínios, né? Converte tudo isso em composto ou humus de minhoca, né? Que é ainda melhor, né? Por isso que é um minhocário. Aham. Ele tem soluções também para biodigestão, né? Você converte o resíduo orgânico em gás. Então, ele lá já não usa o gás GLP, Isso. GLP, porque tudo é convertido em biogás. E o moço do óleo, eu queria que você falasse dele também, da Pronto, empresa aí a dele. gente tem a Indama, né? A que é Indama, que a gente vai coletora marcar de todo óleo. esse pessoal, Pode assim, colocar. né? Porque, assim, é pro bem da humanidade. E a gente só trabalha em cooperação mesmo, né? A gente só vai conseguir fazer ações realmente Todas as áreas, né? com mais peso se a gente conseguir agregar mais gente, né? Perfeito. Pois é. Então, em falar em cooperação, né, em parceria, a gente também tem os parceiros, a gente tem os nossos apoiadores, patrocinadores que viabilizam esse projeto. Então, essa é a hora dos nossos patrocinadores. É isso mesmo, a Z Empreendimentos. Gente, se vocês estão precisando comprar aí o seu imóvel, é com a Zenet e com a Belisa. Lá você encontra financiamentos habitacionais, seguros e consórcios. Tem também as nossas queridas amigas Peu e Jane. Elas são donas da Vinha Vino. É uma adega online. Elas elaboraram uma linha de vinhos potiguar chamada Baobá Vino. Olha, simplesmente pegaram toda a grandiosidade, a força dessa árvore incrível e colocaram numa garrafa. É assim, ideal para brindar todas as conquistas. E eu confesso aqui para vocês, eu e o Aderbal, a gente ama esse vinho, é muito bom. Agradecemos também a terapeuta Gabi Oliveira. Ela dá aulas de yoga em algumas academias aqui de Natal, mas também faz atendimento personalizado. É só entrar em contato com ela através do @ que nós deixamos aqui. Ela também tem uns cursos incríveis de massoterapia e eu já fiz a massagem com ela, tailandesa. É sensacional. Super recomendo. Aproveitando, né, que já está esse clima aqui de confraternização, né, com todo mundo, então, assim, tem o momento que a gente também quer mostrar a nossa gratidão, certo, pelos nossos convidados que vêm aqui, que sempre trazem tanta informação bacana para todo mundo, exato. certo? Então, a gente entrega nosso mimo aqui, ó, certo? Que são as corujinhas aqui, ó, tá aqui O nosso símbolo é essa corujinha. Então, o que que a gente faz, né? A gente coloca uma pedra da gratidão. Eu gosto muito. A gente inventou isso, né, amor? A pedrinha tá lá. Então, quando vocês estiverem assim, sei lá, num momento não tão feliz ou muito feliz, olhar a pedrinha, lembrar que vocês fizeram a diferença para nós, do Engajados, e todo mundo que for assistir vai sempre estar lembrando e aprendendo com vocês. Então, uma pedra é uma coisa que fica para sempre, e a gente botou a corujinha para vocês lembrarem da gente. Eu amei. Ai, que lindo, lindo, lindo. Vocês podem mostrar, olha aqui para... Não, é R$10. Vamos mostrar. Eu amei. É a pedrinha Eu da adoro gratidão. receber presente. Linda, linda, Samanta, obrigada. Né, fofa? Obrigada, A gente é bem lindo. apaixonada. Eu pinto de branco, porque eu não sei pintar. Ah, é você quem faz? Eu Pinta de branco, ele faz a corujinha. Ele faz a coruja. É Ai, muito que lindo, difícil, que gente, lindo. pintar de branco. Vocês não E a coruja, né, é o símbolo da pedagogia. E, ó, Símbolo dos engajados. exatamente. Muito legal. bacana. Guarda muito Samanta, e carinho. também os nossos convidados, eles também acabam contribuindo com outras entidades, né, com outras organizações. Sim, a gente tem o presente. Agora, a Ellen estava falando, amor, do reciclado. Aí eu fiquei pensando que a gente pode até mudar o nome do quadro, presente inútil, útil, para presente reciclado. De repente faz até mais sentido. Onde a gente sempre doa para a Quadra do Saber, que é uma outra instituição que a gente trabalha também, e eles fazem um bazar uma vez por mês. E qualquer item, qualquer coisa que vocês queiram doar para a quadra, sapato, panela, roupa, qualquer Perfeito. coisa, vira ouro lá, porque são 53 crianças. Então,
Vocês sabem quanto custa alimentar, lá Sim. também é regime integral, então é bem complicado. Então Com a gente certeza. tem esse quadro do presente inútil, útil, que talvez mude de nome para Estamos presente ressignificando reciclado. e Ressignificando. reciclando. Eu acho A palavra que ia tem ficar, poder, viu? né, acho que ia ficar bacana, presente reciclado. Uhum. Meninas, vocês gostariam de divulgar o Instagram, o telefone, a Ellen com a Sólido, Claudinha com a escola também, por favor. Nome, Instagram, telefone, o que vocês quiserem divulgar. Por Ótimo. favor, Ellen. O Instagram da Sólido é @solidorn e o Instagram do Espaço Educar é Espaco Educar Natal. É Espaco _Educar _Natal. Perfeito. A gente vai colocar nos caracteres Sim. para o pessoal poder acompanhar também. Ah, em tem uns casa. conteúdos bacanas no da Sólido, do Espaço Educar também, a gente coloca lá o que é colocado na nossa rotina também, bastante interessante. Então, As empresas que forem contactá-la, né, Sim. para ver como é que tá a questão das crianças, vai ser muito bacana. Com certeza. Claudinha, por favor, faz aí a propaganda da sua escola maravilhosa também. Pronto, a Educarte fica em Nova Parnamirim, né? E aí o nosso Instagram é Educarte_Nova_Parnamirim. Maravilha. Vamos lá, gente. Corre lá que é sensacional. Essas duas meninas aqui abrilhantaram nossa tarde, nos ensinaram muito e fazem toda a diferença na comunidade delas, viu? É isso mesmo. Então a gente quer mais uma vez agradecer a vocês, agradecer o pessoal de casa que estava acompanhando, tá prestigiando o Engajados e até o próximo episódio. Meninas, obrigada por tudo. que Gente, agradeço. até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada a vocês pelo convite e a oportunidade. Obrigada. Valeu. Tchau.